Nesse momento tão agraciado por Deus, quero cumprimentar todos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvo a Deus por estar nesse momento em que a Igreja Assembleia de Deus nessa cidade está escrevendo mais uma página da história dos seus 75 anos. Estou feliz em poder rever o pastor Leontino, que preside esse campo, e também poder atender o convite do pastor Arnaldo e estar aqui juntamente com os irmãos e as autoridades aqui presentes nesse ato comemorativo dos 75 anos e também o ato inaugural. Estive há poucos dias no encerramento centenário da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, em São Paulo. Durante o ano, ou os últimos 4 anos, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que nós chamamos de CGADB, fizeram comemorações em todo o Brasil, começando nas regiões, nos estados, e no mês de julho passado, quando a Igreja Assembleia de Deus no Brasil completou exatamente 100 anos, houve uma movimentação bastante intensa. Participamos da comemoração dos 100 anos realizada pela igreja que nós chamamos Igreja Mãe, em Belém do Pará, cujo pastor é o pastor Samuel Câmara, e também agora o encerramento com concentrações em alguns lugares em São Paulo, na capital, e o Congresso Internacional de Missão. Estávamos lá juntamente com o evangelista Saulo, participando do fechamento dos 100 anos. 100 anos para a Assembleia de Deus já é uma página virada. Agora nós vamos ver o que acontece pós-centenário. Eu sei que a história da igreja será escrita, e tenho certeza, de forma bastante brilhante. Eu estive ouvindo agora essa semana, eu estive em Campo Grande, participando de uma escola bíblica e da convenção do estado do Mato Grosso do Sul, onde estava o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele disse que na comemoração dos 100 anos, a meta era no dia do batismo geral alcançarmos 100 mil pessoas, e nem todas as igrejas contabilizaram. Já o que havia sido contabilizado já tinha alcançado 99 mil pessoas se batizaram naquela semana da comemoração dos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus. E ela alcança também o maior número de templos construídos no Brasil, mais de 100 mil templos construídos. Nenhuma instituição social ou política na área federal, estadual e municipal consegue atingir esse número de local de culto, de reuniões, como queiram chamar. A Igreja Assembleia de Deus está batendo o recorde. A nossa irmã, que eu estou chamando de irmã Adélia, porque ela diz que aonde tem a Assembleia de Deus tem o correio. Essa era a filosofia que se usava. Aonde tem a Assembleia de Deus tem o correio e tem a Coca-Cola. Mas a Assembleia de Deus ganhou, porque tem lugar que não tem correio e tem um templo da Igreja Assembleia de Deus. Eu já fui em lugar que não tem Coca-Cola e tem Assembleia de Deus.
Então, a Igreja Assembleia de Deus, ela marca presença em todos os lugares, mas ainda há muita terra para serem conquistada, e nós só fazemos isso continuando no trabalho. Para quem sabe ler, no caso eu sei um pouquinho, um pingo e um risco é Mané Francisco, e o pastor Leontino disse que vai almoçar meio-dia. Então meu tempo está encerrando agora, porque falta 2 minutos para o meio-dia. Eu estou bastante afônico. Campo Grande estava 42 graus de temperatura. Estava no hotel, ar-condicionado, no templo, ar-condicionado, no carro, ar-condicionado. Você sai daquele choque. Cheguei ontem às 4 horas da tarde, ainda fui no estado de Goiás marcar presença numa festividade de uma das nossas igrejas ali. E levantei de manhã, porque tinha feito um compromisso com o Arnaldo, e eu prezo muito o compromisso, ainda mais tratando com uma pessoa tão fina como é o Arnaldo. Vocês nunca deixem ele pregar com o microfone com fio, senão ele se esconde atrás do fio do microfone. E ele não pode usar terno branco e gravata vermelha, senão pensa que ele é um termômetro, porque ele é muito fino mesmo. E o Arnaldo, estou feliz em ver aqui o Joel também. Eu quero ler Êxodo capítulo 1 e o verso 19. Depois estarei lendo em Atos capítulo 20 e o verso 28. Estarei dando uma palavra assim bem breve. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, são mulheres vigorosas, e antes que eles cheguem à parteira, já deram à luz os seus filhos. Primeira parte da minha fala. Vocês sabem onde está inserido esse verso na história do povo de Israel, quando eles cresceram no Egito, e para deter o crescimento do povo hebreu, Faraó orientou as parteiras para que elas matassem os filhos homens no momento em que uma mulher hebreia estaria dando à luz. E a Bíblia diz que as parteiras, temendo a Deus, elas não fizeram isto, e os meninos continuaram crescendo ou nascendo. Faraó chamou as parteiras, a chefe das parteiras, e diz: o que está acontecendo? Porque as mulheres hebreias continuam dando seus filhos e vocês não os matam. E ela levou o rei na conversa, mas falando uma verdade incontestável. Diz: ó rei, é que as mulheres hebreias, elas são fortes, são vigorosas, mais do que as egípcias. E quando as parteiras chegam lá, elas já deram as suas crianças, e é impossível nós matá-la no nascedouro. A Igreja Assembleia de Deus não é um orgulho denominacional, porque quem inventou denominação foi os homens, e Deus utiliza a denominação presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, enfim, outras, como elo, meio
de nós, os homens e mulheres, fazer parte da membrazia do corpo de Cristo. É inaceitável, biblicamente falando, alguém dizer que faz parte do corpo de Cristo, que bem diz o pastor, a Igreja Universal, não do reino de Deus, mas a Igreja Universal de Deus, que está lá em Hebreus, sem fazer parte de uma igreja evangélica séria. Eu estou dizendo séria. E aí, a Igreja Assembleia de Deus, eu a considero como esta mulher hebreia. Senhoras e senhores aqui presentes, especialmente as autoridades, que ultimamente tem sido compreensível e tem honrado a Igreja Assembleia de Deus. Alguns a gente sabe que é por causa da fatia de voto que tem dentro da Assembleia de Deus, e outros da fatia comercial, que não é o caso que o Correio está fazendo, mas por detrás é isso aí. Então, hoje nós somos honrados, por força da democracia, nós somos respeitados. Mas a igreja aqui no Prata, ela é um fio de ouro na história da Igreja Assembleia de Deus, que foi perseguida por muito tempo, por causa do sistema do catolicismo que imperou e impera até hoje com muita força no Brasil. Porém, a igreja cresceu. A Assembleia de Deus no Brasil, sem nenhum orgulho denominacional, mas estou falando da nossa casa, é a maior denominação evangélica pentecostal do mundo e no Brasil. Esta igreja, que é forte como as mulheres hebreias, tentaram matar ela, os seus filhos, tentaram detê-la para que ela não crescesse. As suas páginas da história da Igreja Assembleia de Deus, ela é manchada de sangue, de suor, de perseguição. Saulo está aqui, ele tem sua origem lá no Nordeste. Parente dele, ou próximo à família dele, os crentes eram jogados no lixo, depois de serem surrados. Pensando eles que eles teriam morrido, no outro dia eles voltavam, iam para casa e continuavam falando de Jesus. Foi assim que a Igreja Assembleia de Deus cresceu. Como diz o histórico que a nossa irmã leu sobre a Bíblia Sagrada, que me chamou a atenção, é possível que o estudante da Bíblia, sem ser universitário, e fazer uma obra tão grande que um universitário, sem ser estudante da Bíblia, não consegue fazer. E a Igreja Assembleia de Deus, ela cresceu porque ela deu liberdade aos obreiros leigos. Todos os assembleianos são pregadores, o que não acontece isso, e não acontecia, melhor dizendo, em algumas igrejas tradicionais. Nós temos igrejas tradicionais como luterana e menonitas e outras, que elas deixaram quase de existir, porque os missionários, que eram o que as pessoas chamam de gringo, alguns europeus, escandinavos, eles vieram, iniciaram o trabalho no Brasil e não soltaram para os seus obreiros nativos. O que Daniel Berger, Bonavinto e tantos outros fizeram diferente. Eles implantaram o trabalho, iniciaram a Assembleia de Deus, mas logo entregaram para os brasileiros, e aí fez a diferença que a Igreja Assembleia de Deus cresceu e está desse tamanho. Agora, ponto rapidinho aqui dentro da Bíblia. Leontino vai almoçar meio-dia. Fica de olho aí para mim. Nós estamos no horário novo, por isso que eu não mudo o meu relógio, porque é
Então no meu relógio agora não é meio-dia, é 11 horas. Primeiro ponto, nós encontramos aqui, apesar da perseguição contra os hebreus, que eu não vou chamar de povo de Israel, no Egito, quanto mais perseguia os peregrinos hebreus no Egito, mais o Egito crescia, mais a igreja crescia, mais os hebreus cresciam. Então, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão dizer: o pastor Alves é tão maldoso. Mas não, isso é a realidade. A perseguição, ela é a força motriz para a igreja crescer. Quanto mais Faraó perseguia os hebreus e pesou a carga de serviço sobre eles, mais eles cresciam. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Por exemplo, eu estava lendo essa semana um livro, terminei dessa semana, falando francamente comigo mesmo, o título do livro. Até eu recomendo esse livro para o jovem, falando francamente a verdade comigo mesmo. É o livro da CPAD. A igreja do Senhor nosso Deus, sabe qual é o país que ela mais cresce? É o país que ela é mais perseguido. Nesse exato momento, os direitos humanos não veem isso. Os americanos calam, a Europa toda cala. Sabe por quê? Porque tem interesses comerciais sobre isso. Mas nesse exato momento tem milhares de crentes presos na China, e entre eles pastores que estão sendo martirizados, que estão sendo mortos. Mas calam-se os direitos humanos. Defende o petróleo que cai no mar, defende a caça aos bichos. Eu concordo com isso, não deve fazer isso mesmo. Mas matam um crente na China, no Iraque, no Egito, no Irã e outros países fechados, como se mata formiga na lavoura. Mas o direito humano cala. Agora, quando se prende um jornalista, se prende um político, aí eles correm em cima. Mas crente. Mas quanto mais Faraó perseguia a nação de Israel, mais a nação crescia em nome de Jesus. Amém? Outra lição que nós encontramos aqui. Nós temos aqui o senhor prefeito, parabéns, vereadores, senhores. Não obstante eles estarem aqui, mas nós somos ignorados. A Bíblia diz aqui no verso 8: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que ignorava e não conhecia a história de José. Então, ouça, vocês veem Uberlândia, pastor Leontino falou do templo que nós temos na Avenida Rondon Pacheco, próximo ao shopping, e agora estão construindo o maior viaduto de Uberlândia, que para a glória de Deus vai receber o nome do pastor José Braga da Silva, mas nós ainda somos ignorados pela sociedade. É doído, mas é verdade. Temos tanto trabalhos sociais, mas os jornais não vão lá nos entrevistar. Mas se um pastor der um escândalo, no outro dia está na primeira página do jornal. Então, levantou-se um rei no Egito que não conhecia José e começou a perseguir os hebreus. Por mais que nós trabalhamos, nós somos sempre ignorados, esquecidos. Esse trabalho que a Tele está fazendo aqui, divulgando a imagem a foto dessa igreja, a logomarca do centenário, é uma coisa magnífica. Magnífica. Pergunta para os nossos jovens em Uberlândia, aonde é que fica o motel? Você que sabe, você que foi, você que vai. Todo mundo sabe. Mas pergunta o endereço de uma igreja, são poucos que sabem ensinar. Vê se nas escolas tem a história da Igreja Assembleia de Deus, que completou 100 anos
como a maior denominação do Brasil e do mundo. Vê se tem. Não tem. Nós somos ignorados. Mas quanto mais nos ignora, mais crescemos. Quanto mais ignoravam os hebreus, mais eles cresciam no Egito. E aí ficou como uma ameaça. Agora existem dois perigos: quando somos tratados por ameaça e quando somos tratados por amigo. Muitas vezes o laço de amizade ele é mais perigoso do que uma guerra fria. Agora vejamos, não esqueça que eu estou falando aqui nesse primeiro texto. Segunda passagem que eu tiro aqui, terceira melhor, olha a tática do diabo. Está aqui no verso 16. O verso diz assim: quando servirdes de parteira as hebreias, examinar, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Aqui tem uma intenção diabólica na cabeça de Faraó, e até hoje essa intenção está no diabo. Satanás, o Faraó, tentou bloquear o crescimento da nação de Israel, atingindo as crianças. Olha, parteiras, eu imagino a reunião de parteiras que Faraó fez com elas. Muitas mulheres. Vocês que vão assistir às hebreias quando elas forem dar a luz, olha direito: se for menino, mata-o; se for menina, deixa. Se for menino, vocês matam, porque esses meninos são mais inteligentes do que os nossos meninos. Porque os meninos crentes, eles nascem debaixo da bênção do Senhor. Aí as autoridades pensam: o pastor está sendo muito exclusivista. Eu quero dizer para vocês que os maiores cientistas do mundo, eles são judeus. Pode olhar, quem ganha os prêmios nobres disso, daquilo, são judeus. Até hoje, Deus prometeu bênção sobre eles e cumpre. Agora, uma mulher cristã, quando ela se engravida, a primeira coisa que ela faz, ela dá graça pelo dom da vida que Deus deu a ela, por ela estar gerando uma criança no seu ventre. Uma pessoa que não conhece a Deus fica pensando: aborto? Saiu fora do plano, não esperava essa gravidez, ela não é do meu marido, é do meu namorado, é do meu amante, aborto ou não? Então é amaldiçoada. Mas quando é uma mulher crente, ela faz o seguinte: ela coloca a mão, o esposo também coloca: Senhor, abençoa esse fruto, esta criança, para que o diabo não tenha sorte sobre ele, que não ande nos caminhos das drogas, da perdição. É abençoado. Então o Faraó sabia disso. Segundo, por que ele queria ficar só as meninas? Para que elas tornassem-se escrava e prostituta dele. O harém dele era muito grande. Não foi o que fizeram com Gaddafi? Saiu na revista Veja a declaração de uma mulher com 20 e poucos anos, que ele foi numa escola e a menina foi escolhida entre as alunas de 14 anos para entregar um folheto, melhor, um ramalhete para ele. Ele viu a menina, achou ela bonita, deu um sorriso para ela e no outro dia mandou seus agentes, as mulheres, agente dele: vai lá e traga aquela menina, porque eu preciso dela como minha prostituta aqui dentro. E ao fazer relacionamento com ela, xingava ela de prostituta, batia, tá? Revista Veja, se não me engano, esse depoimento. Então o Faraó queria isso. E olha, crente, eu estou feliz de ver tantos meninos aqui dentro. Pastor Arnaldo, o senhor está de parabéns, viu? Eu fico feliz quando eu vou numa igreja e vejo jovem, criança. É porque o diabo não está matando os filhos crentes, porque é semente do Senhor e não semente do diabo. E porque uma vez cortando o nascimento das crianças, automaticamente as pessoas se envelhecem. Eu já fui pregar em igreja na Europa. Estou falando isso porque eu estive na Europa, qualquer pessoa pode ir lá. Mas já fui pregar em igreja que era uma potência, mas os jovens foram sendo excluídos da igreja por filosofias na faculdade que Deus não existe. E hoje a igreja é composta de 30, 40 pessoas, todos de 90, 70, 80 anos.
Então, graças a Deus que nós temos jovens aqui. Aonde estão os meninos, adolescentes, jovens, até os 22 anos? Fica de pé para me ver. Aonde estão eles? Olha aí, todos, olha lá em cima. Merece uma salva de palmas, não merece? Deus abençoe vocês, permaneça firme, porque Satanás não tem poder sobre a vida de vocês, porque vocês estão lavados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Isso eu não falei para ficar de pé as titia de 23 anos, titia de 23 anos, era muito mais gente. Bom, o verso que eu ia ler em Atos, estou terminando, eu te dou tempo, cadê? Está aqui, não? Estou terminando. Quero ler, agora quero falar sobre Atos, capítulo 20, o verso 28. Lá disse assim: a igreja comprada com o próprio sangue de Deus. Que expressão é esta? Deus tem sangue? Você que é uma grande oradora, depois você falou, eu fiquei até com medo de falar depois de você. Deus tem sangue? Jesus disse assim: ó, toca em mim. Deus não tem sangue. Mas por que aqui diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue? Aqui está dizendo, é Atos 20, 28, né? Aqui está dizendo que o processo, o plano da redenção foi uma parceria de Deus e Jesus Cristo, os dois, Pai e Filho. Então Deus, a palavra de Deus se tornou carne. Então o sangue de Jesus é o sangue de Deus. Então essa parceria, ela jamais daria errado. Deus nunca tem o plano B ou plano 2. Apesar do diabo ter pensado que disparatou o plano de Deus no jardim do Éden, simplesmente ele se decepcionou, porque Deus disse assim para Satanás lá no jardim do Éden, olha, Gênesis 3,15: Satanás, da massa que você deteriorou, das pessoas que você fez cair, dessas pessoas falidas, que é Adão e Eva, da semente deles, eu vou tirar um varão, e esse varão vai esmagar a tua cabeça. Então, Deus estava dizendo: você pensa que estragou? Não estragou não. Dessa massa falida chamado homem e mulher, eu vou tirar a semente que vai esmagar a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo. Então, rapidinho aqui, olha, a igreja, ela não é o templo, e o templo não é a igreja. Eu sou da igreja, mas a igreja não é minha. Tem pastor que manipula a igreja como se ela fosse dele. Ela não é massa de manobra, não. A igreja, ela não é minha. A Bíblia diz assim: e Deus deu pastores para a igreja. Então, antes de existir pastor, tem que existir a igreja. Então a igreja, ela é de Deus. Agora, aonde foi planejado a igreja? No Vaticano? Mentira. Pedro foi o primeiro papa da igreja? Uma mentira igual a primeira que eu disse aqui. A igreja, ela foi planejada no coração de Deus. Diga comigo: a igreja foi planejada no coração de Deus. Ela não é uma filosofia humana, ela não foi criada numa instituição assembleiana, não é uma convenção ou uma mesa redonda de pastores que criaram a igreja. Ela é um projeto de Deus. Amém? Agora, eu acho incrível como é que Deus se atreveu a usar o homem caído para realizar esse grande projeto chamado igreja.
Então, segundo, Deus planejou a igreja. E quem foi que executou esta obra? Jesus Cristo. Diga comigo: Deus planejou a igreja. Jesus Cristo executou a obra. No Prata deve ter obras aqui que quem executou foi o prefeito, mas quem planejou foi os engenheiros. Tá? Então Deus planejou, Jesus Cristo executou o projeto. E quem foi que inaugurou? O Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Essa é a igreja de Deus, que Ele comprou com seu sangue. Agora enche o seu pulmão de ar, porque o seu estômago está vazio, e diga comigo: Deus planejou a igreja. Jesus Cristo executou esta obra, e o Espírito Santo inaugurou a igreja. Agora, vem cá, irmão, vem cá, irmã, vem cá comigo. Pergunto para você: aquele que planejou, que é Deus, Ele está aqui hoje na inauguração dessa igreja? Já sentiu a presença dele aqui? Já? Segundo, aquele que executou a obra, ele está aqui nessa inauguração, está? Ele disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Ô irmã, a senhora que está com problema no coração, no rins, você é crente, que está com problema neurológico ou qualquer outro problema, saiba de uma coisa: hoje, no dia da inauguração da igreja em Prata, Jesus vai fazer um milagre, uma cura em sua vida. Creia que Jesus vai te curar. Creia que Jesus vai te curar, porque Ele está aqui. Ele executou esta obra e diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou. Agora, terceiro, aquele que inaugurou no dia do Pentecostes. Você se lembra como é que foi a inauguração da igreja? Foi uma festa tremenda. Via-se como se fosse língua de fogo em cima da cabeça de cada crente. Era a manifestação do Espírito Santo, e eles falaram em língua estranha. O inaugurador está aqui nesta tarde, está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está presente. Então Jesus vai curar, Jesus vai salvar, e Jesus vai batizar no Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite, nesta tarde. Ele tem lugar entre nós. Agora, esses dias eu estava lendo Atos capítulo 20, o verso 28. Esses tempos aí Deus me deu uma palavra, e eu escrevi em cima dessa Bíblia, que essa Bíblia está toda escrita. Escrevi em cima dela esse versículo, dizendo: a igreja do sonho de Deus. Aí eu escrevi: a igreja do sonho de Deus, ela tem o verdadeiro amor. Tem? Quem acha que a igreja do sonho de Deus tem que ter o verdadeiro amor? Diga amém. Quem? Os obreiros concordam? Então eu vou fazer uma coisa aqui, queridos. Vocês me dão o dinheiro de vocês, da casa que vocês moram, o carro que vocês andam, de graça para mim? Eu não tinha, você já mudou de aspecto. Como é que você diz que a igreja tem o verdadeiro amor? É ruim, né? Nós falamos que amamos, mas só que quando alguém precisa da gente, a gente faz um corpo mole igual o pastor fez. Nós amamos quando a gente vê que a pessoa pode retribuir para nós. Nós amamos quando a gente vê que há conveniência.
Mas a Bíblia diz que nós temos que amar até nossos inimigos. Você pode dizer amém? E a Bíblia diz que se nós não amamos aqueles a quem vimos, como vamos amar a Deus que não vimos Deus? Hein? E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que a esperança é maravilhosa, a fé é extraordinária, e o amor, mas o amor está acima de todas as outras coisas. Não adianta nós termos talentos, virtudes, dons, se nós não amarmos, nós não somos a igreja do sonho de Deus. Essa igreja que está aqui hoje de manhã, ela é a igreja do sonho de Deus, então ela tem que ter o verdadeiro amor. Diga comigo, a igreja dos sonhos de Deus, ela tem o verdadeiro amor. Você tem que amar as pessoas, tem que amar. Ainda falta meio-dia ali no meu relógio. Está com fome, hein? Vocês estão com fome. Estou vendo a carinha de vocês. O prefeito não tomou café de manhã, não? Comeu queijo, pão de queijo. Prefeito, posso almoçar na sua casa hoje? Você não falou um pó de alegre, não. Você fala que assim, pois que ama a gente. Eu amo o irmão, Pai do Senhor, irmão. Aí o irmão chega, pastor, hoje eu precisava dormir na sua casa, eu trouxe um carro de irmãos, tem jeito de dormir lá? Fala, irmão, minha casa está em reforma, não tem jeito, né? E tal. Diga comigo, a igreja, o sonho de Deus, ela dá liberdade ao Espírito Santo. Ela dá liberdade ao Espírito Santo. Vocês viram que esse culto aqui teve o ato oficial, uma cerimônia de lançamento de selo, mas nem isso quebrou a presença do Espírito Santo aqui, porque tem cultos nossos que o Espírito Santo não tem liberdade. A gente faz a programação, a primeira coisa que faz, a gente coloca pessoas para falar, sendo que aquela pessoa nem sequer tem temor de Deus. Eu vi o respeito que o pessoal estava tendo nessa cerimônia. Parabéns ao irmão Arnaldo que coordenou, por detrás ele estava coordenando. Eu já vi culto que o prefeito, o deputado fala, e de tão bêbado que ele está, precisa que alguém escolhe ele. Eu já vi outros falar na igreja com o bolso cheio de cigarro. Eu já vi pessoas falarem na igreja e dali já sai para o motel com a mulher dos outros, ou então para o centro de macumba pedir votos. E o Espírito Santo não tem liberdade, mas quando há uma ordem, como nós ouvimos e vimos aqui, o Espírito Santo tem liberdade. O prefeito falou ali educadamente, aquela senhorita falou aqui educadamente, a gente viu que estava havendo temor, porque esta casa aqui ela é diferente. Aqui é lugar do Espírito Santo visitar o seu povo, e ele tem liberdade aqui nesta casa. Tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem? A igreja do sonho de Deus, o Espírito Santo tem toda a liberdade. Espírito Santo, aqui é teu, Espírito Santo, nós somos teu, os hinos que cantamos é teu, a leitura da tua palavra, ó Deus, é tua. O Espírito Santo tem liberdade aqui dentro. Aí você fica pensando, o pastor está cansado e afônico. Se eu não tivesse cansado e afônico, né? Diga comigo, a igreja do sonho de Deus. A igreja do sonho de Deus. Ela sabe o tempo em que vive. Ela sabe o tempo em que vive. Nós estamos sabendo que a volta de Jesus está muito próxima. Essas frases aqui me enchem de alegria, ó. Se não for você, quem? Se não for agora, quem? Está na hora de nós fazermos a obra missionária, porque Jesus está voltando. Muito obrigado, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, irmão Arnaldo, pastor Leontino, pela honra que vocês me deram. Muito obrigado, Saulo, por ter me trazido. Estou feliz em ter passado esse momento com vocês e conhecer vocês. Em nome de Jesus, o Bernardo está à disposição para quem não mora lá. E nós estamos lá aguardando a visita de vocês. E quero
encerrar dizendo o seguinte: a volta de Jesus está muito próxima. Crentes, permaneçam firmes. Não seja levado por ventos de doutrina. A revista Veja, de 2 meses atrás, ela trouxe uma matéria dizendo que cresceu a onda dos evangélicos não participantes. Vocês entendem essa onda? O Brasil diz que já está chegando 30% de evangélicos, mas é um inchaço que está dando. São crentes nominais, que não têm compromisso com a igreja, viu? Isso a revista Isto É falou, os jornais falaram, televisão falou. Cresce o número de evangélicos não participantes. Sou evangélico. Que igreja você pertence? Não, eu não tenho igreja. Tinha que dar vontade para uma igreja católica, no Centro Espírita, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana. Que história é essa? A mulher do Cacá, estou dizendo aqui de público, estão gravando por aí, mas ela falou de público no programa do Jô Soares. Nós não temos igreja. Cacá é pastor da minha família e eu sou pastora do Cacá. Por isso que é tão caro daquele jeito. Deixou de ter compromisso com a denominação, ele tinha para renascer. Olha, a igreja, ela pode ter seus problemas que tiverem, mas ela é melhor estar aqui do que estar lá no mundo. Então não fica um crente aí sem compromisso, não. Viu, jovem? Dá essa onda aí. Você é de que igreja? Não, eu não sou de igreja. Igreja hoje está em baixa. Eu sou evangélico. E aí mistura tudo. Tenha compromisso. E os senhores que estão aqui, que ainda não entregaram a vida de vocês para Jesus, saiba de uma coisa: a nossa vida, ela é passageira. Eu tenho 62 anos, cara de 70, ninguém tem nada com isso, a cara é minha. Agora, eu não sei qual é a minha data de validade. Talvez a data de validade de alguém que tem 10 anos está menor do que a minha que tem 62 anos. É ou não é? A Luiz falou para mim que tem 70 e 5. Não sei ele se a data de validade dele é de 100 anos. E talvez alguém que é jovem, bonito, cheio de projeto, a sua idade de validade já está vencendo. Então, se você não sabe quando você vai morrer, viva hoje, intensamente para Jesus. E as pessoas que não são crentes, entreguem a sua vida para Jesus, porque todos nós teremos que encontrar diante de Deus. E Jesus é o caminho, a vida e a verdade, e ninguém vai a Deus fora de Jesus. Pode ter missa, vela, culto com o corpo presente, pode ter o que tiver. O caminho é Jesus. E esta é a verdade que a Igreja Assembleia de Deus pregou por 100 anos e vai continuar pregando. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.